Aqui na Menina. Fala, candidato. Grande abraço a toda a comunidade do Vale do Itajaí, Blumenau e toda a região. Nosso Fala Candidato de hoje vai ouvir o candidato Carlos Moisés da Silva, PSL, identificado nessa campanha como Comandante Moisés, número 17. Comandante Moisés, para Blumenau, região do Médio Vale do Itajaí, por favor, as suas considerações iniciais. Eu sou o Comandante Moisés, candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSL de Jair Bolsonaro, número 17. Sou coronel da Reserva dos Bombeiros, militar de Santa Catarina, portanto. Estou filiado a partido político a primeira vez na minha vida, agora este ano de 2018. Não necessariamente para concorrer à eleição, mas o partido entendeu por chapa pura e entendeu que o nosso nome foi à convenção. Estamos então candidato ao governo pelo PSL. Sou professor universitário, sou bacharel, mestre em Direito, advogado, e casado, tenho 2 filhas, natural de Florianópolis. A nossa jornada na política se diz respeito mais à política da organização das cidades e não da política partidária. Uma vez que eu tenho 30 anos de serviço no Corpo de Bombeiros e quero emprestar, portanto, essa minha capacidade de trabalho aos catarinenses para fazer a sua escolha no dia 7 de outubro. Eu estou no partido de Jair Bolsonaro, juntamente com o nosso candidato ao Senado, Lucas. Perfeito. O comandante Moisés, PSL 17, começa a responder agora os questionamentos feitos pela nossa equipe de reportagem da cidade de Blumenau. Vamos à primeira pergunta do repórter Belmiro Avancini. Candidato, uma das bandeiras dos governos anteriores, principalmente do MDB, foram as ADRs, que tiveram início com o ex-governador Luiz Henrique. O atual governador Eduardo Pinho Moreira enfraqueceu bastante essas estruturas, que realmente são caríssimas para o Estado, mas que de uma forma ou de outra trazem representatividade das regiões em Florianópolis. Como o candidato pretende manter essa representatividade regional sem onerar os cofres públicos? Na verdade, desde a nossa primeira fala, desde o início da campanha, foi para a eliminação das ADRs, hoje, ou SDRs. Nós temos um histórico de atuação no poder público, uns 30 anos que eu servi como bombeiro militar, e a gente se relacionou com as secretarias e observamos que, onde elas se instalaram, já havia estrutura, inclusive regionalizada, representando saúde, educação, as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, e de uma forma geral, as empresas públicas também localizadas nas regiões do Estado. Nós entendemos que hoje elas representam um encargo a mais para a folha de pagamento do Estado e não tem dado essa resposta. Portanto, no mundo globalizado e digital como nós estamos hoje, entendemos que o mais importante é o enxugamento da máquina pública para que o dinheiro chegue no município, chegue lá na cidade onde todos moram, ninguém mora no Estado. Portanto, as ADRs hoje elas não atendem mais o papel para o qual elas foram propostas inicialmente. Muito bem, o Fala Candidato de hoje está ouvindo o candidato comandante Moisés, PSL 17. Quem faz o questionamento agora é o repórter Cristiano Silva. Candidato, recentemente o Ministério da Educação divulgou os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e que é também o principal indicador de qualidade da educação básica no país. São números referentes a 2017. E Santa Catarina só atingiu a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, a meta, que era de 5,5, a rede estadual chegou a 4,8. E no terceiro ano do ensino médio, a meta, que era de 4,8, e o resultado aqui no estado foi de 3,6. Caso o senhor seja eleito, o que vai fazer para melhorar a educação no nosso estado? Nós temos uma visão para a educação de Santa Catarina como sendo a educação integral, um dos modelos que vai apoiar esse aluno que não atinge os índices nas provas, enfim, que ele é submetido. Portanto, o ensino integral, ele vem, especialmente, minha esposa, professora da rede pública e privada, por 26 anos, educadora, pedagoga, nós conversamos muito nos últimos 26 anos a respeito da educação catarinense. Um dos desafios é fixar o jovem também no ensino médio, torná-lo mais atrativo e também no ensino fundamental, o ensino em tempo integral, uma vez que a criança, muitas vezes, em famílias disfuncionais, não consegue chegar alimentada no colégio, não consegue fazer as aulas de reforço quando tem alguma necessidade, e também as tarefas as quais ela tem que apresentar ao professor, ela não consegue trazer pronto de casa, em função muitas vezes até da condição financeira, da exclusão em que as famílias vivem. Portanto, nossa ideia é fortalecer também a questão tecnológica da estrutura que fixe na escola de ensino médio.
O jornalista e apresentador Marcos Roberto Jana faz agora o questionamento ao candidato comandante Moisés, PSL 17. Os 13 hospitais públicos do estado consomem 70% dos recursos e prestam 30% dos serviços aos pacientes. Os hospitais filantrópicos respondem por 70% dos pacientes atendidos em Santa Catarina, mas a tabela SUS cobre em média 30% dos custos dos procedimentos. Esse, inclusive, foi tema discutido no 39º Encontro de Hospitais de Santa Catarina, ou seja, quem resolve os problemas dos pacientes SUS são os hospitais filantrópicos, e tem regiões em Santa Catarina que conta somente com esse tipo de hospital, como é o caso do Vale do Itajaí. A pergunta é a seguinte: qual sua proposta, candidato, para a política hospitalar de Santa Catarina? Nós visitamos nesses últimos meses em que eu estou em campanha alguns hospitais, dentre os hospitais públicos e também hospitais filantrópicos. Em relatórios, analisamos também essa mesma condição. Muitos hospitais que são tocados muitas vezes por organizações sociais, hospitais municipais, hospitais filantrópicos em geral, têm alguns resultados mais promissores do que algumas estruturas públicas. Nós vamos valorizar também o servidor público da saúde, interiorizando o serviço médico, porque muitas vezes na comunidade rural, na comunidade mais distante, você não consegue manter uma unidade. Então a presença do Estado ela tem que ser reforçada também na saúde pública, mas também não deixaremos de continuar as parcerias e até parcerias público-privadas, se necessário for, para manter a infraestrutura da saúde funcionando. O Fala Candidato de hoje está ouvindo o candidato ao governo do estado, comandante Moisés, PSL 17. Quem faz o questionamento agora é o apresentador e jornalista Rodrigo Vieira. Candidato, a minha pergunta é sobre segurança pública. A região aqui de Blumenau, infelizmente, nos últimos anos, tem sido preterida pelo governo em relação à distribuição e efetivo de policiais militares e civis. Só para você ter uma ideia, um levantamento ano passado feito pela CIB, Associação Empresarial aqui de Blumenau, mostra que Blumenau tem um policial militar para cada cerca de 1.500 moradores. Enquanto cidades menores, como Lages, Chapecó, Criciúma, tem um policial militar para cada cerca de 700, 800 moradores. Então há uma disparidade muito grande e as pessoas aqui no Vale não entendem esses números. Outra questão, o efetivo da Polícia Civil, mesmo praticamente de Lages e Blumenau. Olha a diferença de tamanho das cidades, até de arrecadação, inclusive para o governo, e o efetivo é muito semelhante. Então eu gostaria de saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o tratamento com o Vale do Itajaí, com Blumenau, que representa 30% do PIB catarinense, em relação a número de policiais militares e civis? A segurança pública tem que ser tratada com muito respeito e muita responsabilidade. Eu, quando entrei na Polícia Militar em 1987 para fazer o curso de formação de oficiais, a PM tinha na época 13 mil homens. Isso faz mais de 30 anos. Hoje ela tem 10 mil homens, 10.403, último levantamento de agosto desse ano. Portanto, há que se recompor os efetivos, a distribuição desses efetivos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, Instituto Geral de Perícias, os agentes prisionais, todo o sistema, bombeiros militares, Defesa Civil, eles devem ser distribuídos de forma igualitária. Igualitária no sentido de tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, onde há mais demanda, onde há um número de população maior, se entrega maior efetivo. Obviamente, como foi mencionado aqui, que há tratamentos desiguais. Nós pretendemos proporcionar segurança para toda Santa Catarina em níveis gabarito de qualidade, em que o cidadão se sinta prestigiado. Qual é a ideia? Diminuir a máquina do Estado, o serviço de qualidade do município. O comandante Moisés, PSL 17, candidato ao governo de Santa Catarina, é o nosso entrevistado de hoje. Quem faz o questionamento agora é o repórter Belmiro Vancini. Candidato, a gente percebe que várias cidades aqui da região têm problemas com transporte coletivo e a gente cita como exemplo Gaspar e Timbó. Blumenau também já teve seus problemas que agora estão um pouco mais ajeitados com a nova licitação do transporte coletivo. Uma das soluções para a mobilidade urbana, principalmente nas pequenas cidades, seria a integração regional do transporte coletivo. Aqui na região, a gente poderia ter integração entre Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, Gaspar, Ilhota, enfim, várias cidades aqui da região poderiam ter o transporte público integrado.
O candidato possui alguma proposta para que ocorra definitivamente essa integração regional, a exemplo do que já ocorre em países da Europa e também nos Estados Unidos? Excelente pergunta. No que diz respeito à infraestrutura de transporte e mobilidade pública, o nosso governo pretende fazer parcerias público-privadas com um importante investimento. Há muita gente querendo investir no Brasil e em Santa Catarina, e o Estado caminha de pernas amarradas quando ele vai atuar na questão da gestão desses serviços, que são serviços que são concedidos, mas que não são, na essência, atividades públicas estatais. No nosso governo, nós pretendemos firmar parcerias público-privadas para colocar à disposição do cidadão vários meios de transporte, inclusive nos locais onde nós temos dificuldade de trafegar. Hoje nós temos muitos engarrafamentos em Florianópolis, grandes centros, Blumenau, Joinville. Nós temos dificuldade de transpor a própria barreira criada pelo desenvolvimento cultural, pelas cidades que não foram formatadas naquela condição. E nós temos alternativas até mesmo para transportes de trens, trens aéreos, trens sobre as vias públicas, que podem ser feitos sim por parceria público-privadas. Marcos Roberto Jana faz nova pergunta ao candidato comandante Moisés, PSL 17. O subfinanciamento do SUS com a retração do financiamento federal gera a falta de recursos para as ações necessárias no âmbito local, ou seja, no município, fazendo com que todos os municípios se obriguem a investir em média 25% do seu orçamento em saúde, dos 15% obrigatório por lei. A pergunta é a seguinte: qual a sua proposta, candidato, na contrapartida do financiamento da saúde de Santa Catarina para desonerar um pouco os municípios, visto que, pelos dados do CIOPS, o estado de Santa Catarina fica no percentual obrigatório de 12% por lei nos últimos anos? Perfeitamente. Nós temos dito que não se faz segurança sem dinheiro e também não se faz saúde nem educação sem investimentos públicos e privados. No caso específico da saúde, nós entendemos que o governo federal não tem repassado devidamente os valores que ele deveria entregar tanto ao Estado, isso é fato, basta ver as contas do Estado, e o Estado, por sua vez, concentra muitas vezes a maior parte do valor que ele investe em hospitais públicos. Nós temos um pacto, uma renovação do pacto federativo, no sentido de trazer para o município onde as pessoas vivem, nós não vivemos no Estado, com Jair Messias Bolsonaro, um projeto nacional para rever 60% do valor arrecadado em tributos fica com o governo federal. Nós não temos como fiscalizar a aplicação desses recursos e quando esses recursos vêm para o município, para as cidades, nós temos sim condição de bater a porta da casa do prefeito e de exigir que as obras sejam conclusas. Portanto, nós vamos refazer o Pacto Federativo Nacional. O Fala Candidato de hoje está ouvindo o comandante Moisés, PSL 17, candidato ao governo do Estado, e quem faz o questionamento agora é o Rodrigo Vieira. Candidato, meu questionamento agora é sobre especificamente uma obra que está em andamento aqui na região de Blumenau, que é uma nova rodovia, então tem a ver com infraestrutura. A obra começou da SC-108, que é a nova rodovia da região norte, que é o prolongamento da Via Expressa, em março de 2016. Estamos terminando 2018, a obra está parada, inclusive a previsão é entregar um trecho apenas dessa obra de 15 quilômetros, que são 2 quilômetros aproximadamente, início do ano que vem, então demoramos aí praticamente 3 anos para fazer 2 quilômetros de 15 no total de uma rodovia. Se a gente levar em conta esses números, quando é que a gente vai ter pronta essa nova rodovia que vai desafogar a região norte de Blumenau, é a região que mais cresce aqui no município? Então eu quero saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o comprometimento dele com essa obra, a agilidade dessa obra. Vai ter ou não vai? O que será feito para dar agilidade na construção da nova SC-108 aqui na região norte de Blumenau? Obrigado, Rodrigo. Essas obras vêm, na experiência nossa de bombeiro militar, vem exatamente até para diminuir o número de vítimas fatais, os riscos às vidas, enfim, dar uma nova alternativa de trafegabilidade ao cidadão aqui da região. Nós observamos que o poder público, quando faz esse tipo de obra, ele caminha de mãos atadas, de pernas amarradas. Nós vemos um exemplo clássico agora do aeroporto Hercílio Luz, que a obra prometida por empresa suíça vai entregar 3 meses antes do prazo final de conclusão, e a preocupação da gestão hoje do aeroporto internacional Hercílio Luz é qual? É que o Estado não entrega a rodovia que ele começou há alguns anos, e já prevê que ela vai ser concluída provavelmente após a inauguração dessa grande obra.
Da mesma forma, essa rodovia que você citou e quantas outras nós temos com problemas ambientais, problemas de orçamento, o parceiro é escolhido. A nossa proposta, obviamente, que se nós assumirmos o governo do Estado, nós vamos concluir a obra que já teve início. Marcos Roberto Jana faz agora a última pergunta ao comandante Moisés, PSL 17. A efetiva regionalização dos serviços de saúde e o necessário aumento de capacidade da sua governança e o aprimoramento dos espaços de gestão regional são os desafios na construção da saúde pública. Pergunta: candidato, qual a sua proposta para efetivar a regionalização dos serviços de saúde do SUS? Marcos, uma das deficiências que nós encontramos na saúde pública é exatamente e especialmente na interiorização dos serviços, na manutenção dos profissionais de saúde pública no interior do Estado, na região rural e as estruturas, pequenos hospitais. Nós sabemos que as demandas regionalizadas, elas vão migrar sempre para hospitais municipais ou então hospitais de referência. Nós vamos investir nos hospitais regionais, obviamente, tentando diminuir o número de procedimentos que são feitos generalizadamente e muitas vezes não adequadamente, tentar concentrar, descobrir a vocação de cada hospital regional e nele investir. E também fixar o médico e o profissional de saúde no interior do Estado, em postos de saúde, em pequenos hospitais municipais e também investir em prevenção. Sem a prevenção, você não consegue diminuir a morbidade, o sofrimento e os custos com saúde pública. Portanto, investir em saúde básica do cidadão será a nossa bandeira no governo do Estado de Santa Catarina. O Fala Candidato de hoje, ouvindo o comandante Moisés, PSL 17, candidato ao governo do Estado, que tem agora, candidato, 1 minuto para as suas considerações finais para Blumenau e o Médio Vale do Itajaí. Bom, quero agradecer a atenção de todos, dizer que eu sou o comandante Moisés, candidato pelo PSL de Jair Bolsonaro, 17, ao governo do Estado. Sou um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, atuei bastante na região sul, também em Florianópolis e Criciúma, especialmente em Tubarão. Voltei à capital agora, fui professor universitário, sou mestre, bacharel em Direito, advogado inscrito na Ordem, sou casado, tenho 2 filhas, nunca participei do processo político eleitoral como candidato e também nunca havia sido filiado a um partido político. Eu quero colocar à disposição do catarinense o meu nome, juntamente com Jair Bolsonaro, 17, para elegermos o Jair em primeiro turno, no dia 7 de outubro, e também Daniela e Moisés ao governo, comandante Moisés e Daniela, e solicito todos a curtir a minha rede social, seguir comandante Moisés no Instagram e no Facebook, porque é lá que as nossas propostas são colocadas, uma vez que nós não temos tempo de TV. Esse foi o comandante Moisés, PSL 17, que participou do Fala Candidato de hoje. Fala Candidato.